Bom dia, gente. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre mais uma das leis da vida do livro escrito por Kalunga, As Leis da Vida, segundo Kalunga. Eu sempre menciono esse livro, que eu estou fazendo um estudo dele, e esse livro, para quem não sabe, para quem está passando pela vida por dificuldades, é bom que tenha em mente que é uma luz na vida de cada um. O entendimento dessas leis vai fazer com que a gente se liberte de muitas coisas erradas que nós temos mentalizadas em nosso astral, no nosso subconsciente, fazendo com que a gente haja de maneiras que atrapalham muito a nossa forma de viver. Por isso que é importante que a gente conheça como funciona o universo, como funciona a vida, para que nós estamos aqui, qual o nosso objetivo, para que a gente tenha mais foco no que é importante. Hoje nós vamos falar sobre a lei da funcionalidade. A lei da funcionalidade, ela é a quinta lei da vida de Kalunga. Kalunga diz que no universo, na nossa vida, tudo tem uma função. Tudo é funcional. O que nos acontece é tudo funcional. O que significa isso? Significa que é um mecanismo que a vida usa para interagir no processo de desenvolvimento seu. A natureza, ela trabalha na funcionalidade, né? Charles Darwin percebeu essa característica nos animais e nas plantas. Quando as condições naturais mudam, as espécies se adaptam. Então, ele falou a seguinte frase: não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as espécies mais suscetíveis à mudança. Vocês lembram que eu falei sobre a lei da transformação, a lei da unicidade, a lei da eternidade, e nós estamos falando sobre a lei da funcionalidade. Essas leis, o grande complicador de entendimento é que são 10 leis. E essas leis interagem na nossa vida ao mesmo tempo. E nós temos que ter, através de um estudo de conhecimento, a percepção delas atuando em nossa vida, para que a gente saiba a forma correta de se portar perante o problema. Na Terra existem 2 tipos de pessoas: as que nasceram para resolver os problemas e as que nasceram para criar os problemas. Seja a primeira. É para isso que a gente se prepara. A funcionalidade está diretamente ligada às crenças e às atitudes de cada um. Daqui a pouco nós vamos chegar na lei do crer, que é uma lei fantástica e que ela realmente é a lei que movimenta a nossa vida. Vocês percebem que para a gente falar de uma lei, tem que estar pincelando as outras leis no caminho. Senão você não consegue falar de uma lei. O que é isso? A funcionalidade, ela está em nossa vida para aguçar os nossos sentidos. À medida que nós ganhamos um maior grau de percepção, aquele sentido faz com que a gente perceba as situações em que a funcionalidade nos coloca. Tudo que você passou, como um acidente, um maltrato, uma obsessão, a falta de dinheiro, não tem nenhum culpado, não é castigo, não é perseguição das trevas.
Trata-se apenas de estímulos, desafios, provas, porque para a vida é funcional para você. Tudo tem uma função em nossa vida. É a linguagem que você entende, né? Para seguir em frente e melhorar. Logo, não adianta se revoltar, não adianta espernear, não adianta pedir para os guias, não adianta fazer trabalho, não adianta, e essas coisas, até você não melhorar naquele aspecto e não superar as suas fraquezas, de alguma forma, esses estímulos vão estar te perturbando. Ele só para quando você muda a sua visão de ver as coisas. Veja como a lei é perfeita. Muita coisa na vida é boa. As coisas boas que acontecem em nossa vida, que nós gostamos, você vê, elas fluem. Elas vêm numa facilidade. Elas estão na nossa vida, estão presentes na nossa vida. Agora, aquelas que a gente tem dificuldade, elas têm uma dificuldade de vir para nós, nós temos uma dificuldade de lidar com elas. Essas são as funcionais. Essas vão, e outra coisa, elas não aparecem e vão na hora que a gente quer. Elas estão sempre ao lado, perseguindo, cutucando, transformando, exigindo transformação. Por outro lado, há uma coisa que desde pequeno vai e volta, vai e volta. Dizem que é a cruz, que é o karma. Não é nada disso. E também acaba sendo isso, porque é uma cruz a gente conviver com as situações que exigem da gente. Nós logo damos a categoria de karma. Mas isso é a maneira pela qual você tem que superar as suas fraquezas. Kalunga diz que a funcionalidade ela é um treino. Ela funciona como um treino em você. Você treina. Quem aqui tem dificuldade de ganhar dinheiro, como diz outro, né? Eu acho que é só eu que tenho. Então eu treino o dia inteiro como que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Eu acredito, né, quando nós temos um entendimento, é que o nosso espírito imortal, central, o uno, o que toma conta de todos esses corpos que nós temos, ele categoriza. O Evandro precisa melhorar nessa área, nessa área, nessa área. Então vem aquela dificuldade nossa de cada um. Aí nós chamamos de karma, disso, aquilo. Nada, é a funcionalidade da vida. Ou seja, você, ele fala uma coisa aqui que é muito interessante, futuramente eu vou falar. Se a gente entendesse outra linguagem, a dor seria inútil. A evolução tanto se processa pela dor como pela lucidez. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos nos tornando aptos a perceber como a vida interage em nós, causando em nós uma lucidez, uma percepção. Porque a funcionalidade ela só vai parar quando você entra na lucidez. A funcionalidade da dor poderá perdurar a vida toda, continuar no astral e avançar até a próxima encarnação. Uma das formas que a vida interage em nós também
é pela ingratidão. A ingratidão, a gente sempre faz... Calunga fala que nós sempre temos e visamos troca. Nós damos uma coisa, mas queremos outra. Damos uma coisa, mas queremos outra. É o caso, por exemplo, daquela mãe que foge da sua realidade. Ou daquela pessoa humilde. Aquela pessoa é humilde, ela tem 3 filhos, ela se mata pelos filhos, ela é uma doméstica, ela é uma arrumadeira, trabalha o dia inteiro, a gente olha para ela, tem uma dó. Ela é tão humilde. Calunga fala que isso não é humildade. Isso se chama, muitas vezes, orgulho rastejante. Eu quero ser bonzinho para que eu ganhe o seu amor. Eu quero estar bajulando. Eu quero sempre ouvir dos outros que eu sou bonzinho, que eu sou humilde, ou seja, eu estou fazendo uma troca para não encarar a minha realidade. Isso não é a verdadeira humildade. Por exemplo, aquela mãe que se coloca, é aquela mãe que faz tudo. Aí ela quer ser boazinha. Aí a espiritualidade faz logo ela ter 5 filhos. Aí ela trata dos 5 filhos, dá uma dor de cabeça e faz tudo, e não deixa os filhos fazer nada, não educa. Ela é a mártir, ela que faz tudo. Aí quando os filhos ficam adultos, eles a abandonam. Cada um vai para um canto e ela fica sozinha. Por quê? Porque o que ela praticou não foi o verdadeiro amor, não foi a verdadeira humildade. Ela estava trocando, ela queria ser a boazinha. Luiz Gasparetto eu acho muito interessante, porque ele fala que ser bom não é ser bonzinho. Ser bom é você cuidar de si através da sua autorresponsabilidade, emanar esse amor e essa liderança que você tem sobre si para as pessoas que te cercam, amando-os de uma maneira correta e não bajulando, não se sentindo mártir, não no sacrifício. Calunga fala uma coisa que é muito interessante, a gente deve ficar atento para isso, que o sacrifício, tudo que você faz com sacrifício, você está fora da lei. Porque a lei, Jesus quando veio ao mundo, que ele fez aquela coisa, ele ficava no sacrifício, você via ele sempre em paz, tranquilo, harmonioso. Você já viu alguma vez, nos aspectos de Jesus, ele ter dó de um mendigo? Ai, você sofre tanto, você coitado, você passa fome. Ele já chamou alguém de coitado? Vocês viram alguma cena do Evangelho que Jesus teve dó de alguma coisa? É porque a dó, ela não é um processo de amor. A dó são aquelas pessoas que estão num orgulho, que tem muito, sentem dó do outro e às vezes vão ajudar os outros para satisfazer o seu orgulho. Fala, não, eu sou muito melhor que ele. Esse aí é um coitado, é isso, é aquilo. Mas aquele coitado, ele está passando pelas funcionalidades que a vida está oferecendo a ele para ele sair do estágio em que ele se encontra. Por isso que Jesus falava, quando ele curava um leproso, quando ele curava alguma pessoa doente, ele falava, vá e não peques mais. O que Jesus queria? Ele falava, coitadinho, agora você está bonzinho, que coisa maravilhosa. Ele falava isso? Ele falava, obrigado, o Senhor me curou. Ele falou, não, a sua fé te curou. Meu Pai que está no céu te curou. Vá e não peques mais. O que ele queria falar com isso? Ele queria falar para a pessoa não continuar na mesmice que ela estava. Porque se ela continuasse, ia voltar toda a doença de novo. Porque
A funcionalidade que o espírito pede, o nosso espírito pede para a nossa vida, são estímulos que nos levam à correção das nossas atitudes. Se você se cura, mas continua fazendo a mesma atitude, você vai adoecer de novo. Isso é lei da vida. Só a ingratidão, voltando atrás, pode fazer largar dos outros e centrar na gente. Quando a gente foi bonzinho a vida toda e que ninguém está nem aí ligando para a gente percebe, você percebe, eu fiz alguma coisa errada. O que eu fiz errado? Aí vem aqui. Deixa eu cuidar de mim. Porque esse povo que está aí não vai cuidar mesmo de mim. E todos me abandonaram. Não é isso? Eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer do meu jeito. Aí você entrou na realidade da sua vida. Você decidiu mudar. Pensar em você. Não ser a boazinha, mas ser o bom. Eu sou uma pessoa boa. Dentro das minhas responsabilidades, dentro do amor para que eu tenho comigo, dentro do amor que emana de mim para as pessoas. Mas eu não preciso que o meu vizinho, que minha mulher, que minha filha me chame de bonzinho. Rossandro Kinder que fala que o pai, ele não precisa que o filho ache ele bonzinho. O pai só exige o respeito. Eu não quero bajular o meu filho para ser amiguinho dele, para ser bonzinho com ele, não. Eu estou aqui para ensinar o meu filho a ser homem, para ensinar a minha filha a ser mulher, digno das responsabilidades. Então eu não sou bonzinho. O meu pai é bom. Por quê? Porque ele sempre me ensinou isso. Ele pratica isso. Quando eu faço errado, isso. O meu pai tinha a chinela dele, que era o nosso educador. Quando a gente fazia as coisas erradas, todos homens, apanhavam em fileira para aprender o certo. O meu pai agora é a pessoa mais gostosa, mais íntegra e mais boa que eu conheci na minha vida. Apesar de eu apanhar quase todos os dias na minha infância. Então ele não era bonzinho. Ele era meu pai, ele era bom, ele queria o melhor para mim. Por isso ele me educava. Então a ingratidão é a maneira pela qual a vida se manifesta, mostrando a você que você tem que aprender a lidar com você. Tem que aprender a crescer. Tem que aprender a modificar. E tudo nessa vida é um treino. Você vai... As dificuldades, as leis da funcionalidade, elas vão estar dioturnamente em cima de você. Porque através do treino você vai se transformar. Agora tem um jeito de escapar dessas situações. Muito simples. Tem jeito de escapar dessas situações? Não tem jeito. Só existe uma maneira. Só se você mudar. E aí é que vem o nosso grande problema, que nós somos extremamente ignorantes. E fugimos todas as vezes que for possível da nossa realidade. Não adianta pedir os guias, não adianta rezar, não adianta acender velas para Santo Antônio. Os guias só vão ajudar se você fizer a sua parte, que é ter boa vontade, aceitar a situação sem revolta, partir para outra sem se lamentar. Isso é humildade. E só é ajudado nessa vida quem é humilde. Aí vocês entenderam o que é a verdadeira humildade. Não aquela humildade vista pela sociedade, de pessoa pobre, submissa, de pouca cultura. Isso é puro orgulho. Os maiores orgulhosos. Portanto, não adianta pedir aos guias.
né? Como os guias aconselham? Quando eu falo que não adianta pedir aos guias, não é que eu falo que você não pode ter sua amizade com o seu guia espiritual, não pode. Mas nós temos que parar com esse negócio de ficar pedindo, e nós só fazemos isso. Só sabemos pedir. Mas o que os guias fazem? Como que eles te orientam? Muitas vezes, quando você dorme, você faz aquela oração harmoniosa para dormir. Tem uma preparação antes. Se possível, você tenha um livro na sua mesa de cabeceira. E pode ser esse livro aqui mesmo. Você lê meia página dele. Você entra na harmonização. Aí, quando você vê que o sono está batendo, você deixa o livro de lado e fala: Pai, eu vou dormir agora. Eu preciso do amparo do meu anjo da guarda. Me leve para esferas em que eu possa aprender para lidar com as minhas dificuldades e com tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso da vossa ajuda. Aí os guias vêm, você se preparou para o sono, você está sintonizado com Deus e você vai ter a presença do seu mentor espiritual. Esse mentor vai pegar você, vai te levar, vai te mostrar aquilo que você precisa ver. De manhã você acorda, você não vai lembrar de nada. Mas por uma coincidência, você vai abrir um livro de autoajuda, você vai ver uma frase escrita ali, aquela frase, ou seja, está tudo lá dentro da sua consciência. Você vai apenas se lembrar, fala: gente, alguém me falou isso. E é assim que os guias se comunicam conosco. É através da intuição, é através de uma leitura edificante. Futuramente nós vamos estudar a lei da conexão, que é muito interessante também. E interage junto com a lei da funcionalidade. Então, você quer dizer que as trevas são inúteis, são úteis? A tentação, o tormento, as desgraças só existe porque essas coisas são funcionais. Elas estão treinando você a se educar. Porém, há outras maneiras de se aprender que não seja pela dor, pela esperteza, ou seja, existe a maneira de aprender pela esperteza, pela inteligência, pela boa vontade. A boa vontade que já veio do sofrimento e da dor, e daí compreendeu melhor. Então, enquanto a gente não alarga os nossos horizontes, não entende, a gente vai estar sofrendo. E você pode observar tudo aquilo que te causa incômodo, desconforto. Estude e veja a lei funcional por trás disso, que aí você vai ter a percepção necessária para trabalhar aquilo em você. O que vamos passar tem tudo a ver com as nossas crenças, nossas escolhas, nossas atitudes. E quando essas escolhas e essas situações estão certas, ou seja, nós não passamos pela dor, pelo sofrimento. Agora, quando elas estão perseverando, é porque nós temos que mudar a nossa maneira de fazer as coisas. E outra coisa que é muito interessante que Kalunga fala é: ninguém se perde. E se pensar que está perdido, um dia vai ter que se achar, custe o que custar. A lei cuida disso. Claro que ela não produz só o sofrimento. A lei é muito interessante, porque a gente acha que a lei está aqui só para fazer a gente sofrer. Não é assim, não. Ela traz muita gente dando exemplo para você. E quem aproveitar vai evoluir sem precisar sofrer.
ou seja, vai evoluir pela inteligência. A funcionalidade ela é muito inteligente porque ela é a própria inteligência dinâmica. Ou seja, como que acontece isso? Gente mandona nasce com gente mandona. Engraçado, né? Você não atrai só o que é seu semelhante, você atrai também o que é sua prova. Então, às vezes a gente fala, eu já cansei de fazer isso e hoje eu não faço mais. Ah, eu quero prosperar. Eu quero prosperar, eu quero ser próspero. Ótimo. Então chegou sua hora de prosperar. Aí aparece uma série de fracassos, porque o fracasso faz ver suas deficiências para criar estrutura e ter prosperidade que pediu. Você vai chegar lá se não vir primeiro as deficiências, corrigi-las para poder produzir o sucesso. Então, eu sempre quis ter muita prosperidade. É por isso que eu acho que tudo que eu fiz até hoje deu errado e eu tive que me reconstruir para aprender. Porque se eu quero ser próspero, eu tenho que aprender tudo. Eu tenho que aprender com os fracassos para saber o que é certo. É interessante isso, né? Você vê como nós pedimos as coisas de maneira errada para o universo. E o universo está aqui para te ajudar. Ele só dá aquilo que você pede. Ah, eu quero ser livre. Para ser livre, você tem que se bancar. Você se banca? E quando eu falo que você se banca, não é questão financeira só, não. Para se bancar, vai ter que ter muita gente querer jantar em cima. Para se bancar, vai ter que ver muita gente querer jantar em cima de você, invadir seu espaço, mandar você, para desenvolver por si só as forças de defesa. Só se banca quem tem defesas. No dia em que você completar isso, não vai mais aparecer esse tipo de pessoa na sua vida. Portanto, a dor, ela tem sua funcionalidade, sua utilidade, senão ela não existiria, pois tudo que existe é funcional e útil. Se você não fosse estimulado pela dor, pelo desconforto, você iria ser a mesmice a vida toda. A nossa unidade, vocês lembram da primeira lei que eu falei, a lei da unidade? Eu sou único, igual a mim não existe ninguém. Ela tem defesas fortíssimas. Nós temos defesa contra tudo. Por isso, no período de violência do ser humano, a reencarnação é um meio adequado e oportuno. O homem mata, mas não fere a individualidade do outro. É por isso que existe a reencarnação. Eu mato aqueles alunos agora que mataram aquelas crianças no colégio há pouco tempo. Eles matam. Mas aquelas crianças não acabaram. Elas foram para o mundo da espiritualidade, vão renovar seus sentimentos, vão renovar suas ambições, vão se preparar e vão renascer para recomeçar de novo. Então, quando nós não temos mais utilidade, quando a funcionalidade não age mais em nossa vida, quando nós perdemos o estímulo, nós perdemos tudo, você morre. Para você recomeçar de novo, para você ver coisas diferentes. Logo, é preciso fazer alguma coisa, já que existe o arbítrio, porque a gente não se sente nada. A gente não sente nada. Quem sente é a consciência. É muito interessante você saber disso. O cérebro registra e a consciência pega a dor que é para o seu consciente tomar medidas a favor da sua integridade. E quando se rompe a vida física pelo comprometimento do corpo, o espírito joga fora o corpo que está agredido e vai para outra.
A gente, quando... tudo no mundo vai se curar. O poder de regeneração já é capaz de muita coisa na matéria. Mas fora da matéria, o nosso poder de regeneração supera tudo, ele pode tudo. Passa por milhões de fases para desabrochar. Então, a lei da funcionalidade é isso. Aí vem algumas crenças comuns. Aquela crença que fala assim, poxa, sou azarado mesmo, tem me acontecido cada coisa, acho que é castigo, né? Aí vem a lei da funcionalidade. Tudo que a pessoa passou, como um acidente, um maltrato, uma obsessão, falta de dinheiro, não tem nenhum culpado, não é castigo, não é perseguição, não é azar. Trata-se apenas de estímulos, desafios, provas, porque o espírito da pessoa acha que aquilo é funcional para ele. Não sei por que tal pessoa sofre tanto. É uma pessoa humilde, ajuda tantos outros, vive na igreja e está sempre doente. Vem a lei da funcionalidade. O conceito de humildade, do ponto de vista da sociedade, daquela pessoa pobre, submissa, vergonhosa, de pouca cultura, está completamente equivocado. Esse tipo de humildade, não raro, esconde um poço de orgulho, de revolta e de indignação. Faz tipo para ter uma boa imagem aceita pela sociedade. Trata-se de uma pessoa tóxica, melosa e no convívio diário é uma mala e vampiriza todo mundo, porque quer que todo mundo tenha dó dela. Olha como a lei da funcionalidade não é fraca. Mexe lá no orgulho dela para ver se ela não mostra as suas garras. A humildade sincera, a modéstia, se caracteriza pela aceitação dos fatos, de suas condições, da consciência de seus limites e da autorresponsabilidade. Uma pessoa assim anda de bem com a vida em todos os sentidos. Sua energia contagia e todos querem sua presença, pois se trata de alguém muito nutritivo. A vida trata a gente como a gente se trata. Há o bem e o mal, crença comum. Existe o bem e o mal. Lei da funcionalidade. Não há bem, não há mal. Há o bom, o agradável, o prazeroso, o satisfatório. E há o ruim, o desagradável, o insatisfatório. Mas não significa que seja um bem ou um mal. Há o funcional. O mal é